Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez para nos divertirmos um pouquinho. Vamos montar um bloco, tá? E a partir desse bloco vamos montar um caminho com 2 blocos iguais a esse aqui. Eu vou passar a medida para vocês referente aos 2 blocos para que a gente possa executar o trabalho completo, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão precisar de 3 cores de tecido. Para corar, vocês vão precisar de 10 quadradinhos de 8,5 por 8,5. Para a cor B, vocês vão precisar de 16 quadradinhos de 8,5 por 8,5, tudo em centímetros, tá bom, gente? Para a cor C, vocês vão precisar de 8 quadradinhos de 8,5 por 8,5. Novamente, na cor C, vão precisar de 8 quadradinhos de 9,5 por 9,5. E, novamente, na cor B, vão precisar de 8 quadradinhos de 9,5 por 9,5. Todos esses quadradinhos estão exatamente contados para a realização de 2 blocos como este aqui, ok? Vou cortar também 3 faixas de 10 por 38 do tecido C. E para depois do seu trabalho pronto, o viés para arremate. Aqui eu tenho, foi cortado com 5,5 centímetros e tem 3,30 metros para dar a volta no trabalho todo. Então, para a gente iniciar o nosso bloco, nós vamos pegar os quadradinhos de 9,5 por 9,5 da cor B e da cor C. Então, da cor B e da cor C. Vamos virar. Na verdade, vocês vão fazer isso aqui com os 8 quadradinhos na cor B. Como eu já fiz um bloco, eu só tenho 4 para fazer agora, tá bom? Vocês vão ter 8, então vocês vão fazer isso aqui nos 8 quadradinhos da cor B. Vocês vão marcar a diagonal da seguinte maneira. Ou vocês vão usar a régua de margem dupla, colocando exatamente o risquinho nas extremidades da diagonal e traçando uma reta de um lado e do outro. Ou vocês vão simplesmente traçar uma diagonal e vão passar um pé de máquina da linha pra cá e um pé de máquina da linha pra lá. Então, vocês vão passar uma costura daqui, ó, tá? Só que desta maneira aqui. Primeiro, marca todos eles. Eu vou marcar com a minha reguinha de margem dupla. Para quem não tem a reguinha de margem dupla, não está impossibilitado de fazer o bloco. Apenas vai fazer como eu falei aqui, risca diagonal, passa um pé de máquina para lá e um pé de máquina para cá. Só que vocês vão passar esse pé de máquina com o bloco B, com o tecido B, frente com o tecido C. Então, vocês acabaram, né, de marcar os 8 quadradinhos de vocês. Vão pegar os 8 quadradinhos do tecido C e vão colocar frente com frente, todos eles. E vão passar uma costura exatamente, para quem tem a régua de margem dupla, vão passar nessas retas que vocês fizeram, para que depois a gente corte aqui no meio. E para quem não tem, vai traçar a diagonal e vai passar um pé de máquina de um lado e um pé de máquina do outro, tá? Lembrando que quando vão na máquina, quando for passar o pé de máquina, vai passar um pé de máquina daqui pra cá nesse sentido, vai virar o tecido e vai passar um pé de máquina daqui pra lá no outro sentido. Vamos pra máquina. Então, vamos lá. Nós vamos costurar agora em cima do risco, tá bom? Vamos colocar frente com frente.
exatamente onde acaba um tecido, acaba o outro, tá? Sem um não ultrapassando o outro, sem um não tá ultrapassando o outro. E vamos lá, vamos costurar de um lado e do outro. Vocês vão repetir isso daqui nos 8 conjuntinhos que vocês têm aí, tá bom? Vamos lá. Bom, após costurar os 8 conjuntinhos que vocês têm, lembrando novamente, eu só tô com 4 porque eu já usei para montar um bloco aqui os outros, tá bom? Vocês vão cortar exatamente na diagonal. Todos eles, tá? Desta forma. Com todos cortados, agora nós vamos no ferro, vamos dobrar. Nós não costuramos sobre o bege, nós vamos agora pro ferro passar exatamente assim, ó, rebatendo sobre o bege. E no ferro é só apoiar o ferro, não é pra vocês ficarem passando com o ferro quente, porque senão ela vai distorcer inteira, tá? É só carimbar o ferro aqui em todos eles. Vamos lá. Agora, eu vou começar a montar pra vocês exatamente esse bloco aqui, tá? Então, eu vou pegar a primeira fileira, exatamente como está ali. Vou para a máquina e vou costurar um sobre o outro. Então, eu vou fazer pé de máquina aqui. Depois, eu vou fazer pé de máquina aqui. Aqui. E aqui, tá? Como fica mais fácil? Vocês podem unir primeiro esses dois. Depois, unir este com este e emendar a fileira inteira. Então, vamos lá. Vamos poder pegar aqui, ó, os dois de fora com os outros aqui do lado e vamos lá passar um pé de máquina aqui. Vamos lá. Costurei como eu falei pra vocês. Agora, eu vou unir essa parte nessa. Eu gosto de tirar essa orelhinha daqui, tá? Mais fácil pra gente trabalhar. Então, aqui, opa, cuidado pra não tirar da posição, que se vocês tirarem aqui da posição, vai perder o desenho. Vou unir aqui. E logo em seguida, vou unir esse a todos os outros, pra gente poder completar a fileira. Vamos lá. Então, agora que eu já uni essa parte, venho com esse aqui e vou unir esse nesse. Primeira fileira costurada, vou para o ferro, vou passar 2 costuras para dentro, a seguinte para fora e a seguinte para dentro, tá? Vamos lá. Primeira fileira toda costurada, passadinha, vamos para a segunda fileira. Então, vamos começar aqui, seguindo o desenho que eu já fiz naquele primeiro bloco, tá bom? Vamos unir agora a segunda fileira. Da mesma maneira, vamos unir esses dois de fora. Depois, vamos unir esse aqui e unimos o resto. Vamos lá. Segunda fileira costurada. Agora, para que a gente possa passar essa segunda fileira, vai depender do que a gente fez na primeira, tá bom? Se essas 2 costuras estão para dentro, essas 2 vão ficar para fora. Aí, essa vai vir para dentro e essa vai para fora. É sempre o oposto do que tá na anterior, tá bom? Vamos passar no ferro. Vamos
Vamos para a terceira fileira agora, tá bom? Tem que prestar bastante atenção no desenho, que é para não errar, tá? Senão ele muda o desenho. Aqui, o ideal é até que vocês fizessem o desenhinho, né? Depois do bloco, parassem a imagem exatamente no bloco, tá? Eu vou colocar a imagem no final e vocês param a imagem, desenham no papel, para vocês poderem conseguir seguir aqui o desenho, tá? Seguiu o desenho, costurou as faixas, emendou, não tem segredo. É bem facinho e fica bem bonito. Vamos emendar a nossa terceira fileira. Da mesma forma, vamos costurar aqui, vamos costurar aqui, unir esse com esse e grudar o resto da faixa. Vamos lá. Terceira fileira costurada, vamos virar a nossa segunda fileira, porque o passar dessa vai ser o oposto daquele. Então, serão as duas para fora, para dentro, desculpa, porque as duas estão para fora e para dentro. Vamos lá. Nossa quarta fileira. Errado. Aqui. Aqui. Da mesma maneira, costura os externos, depois costura esse aqui e unimos o resto. Vamos lá. Vamos lá, mesma coisa, vira a camada anterior, veja como está a costura e vamos passar o oposto à costura anterior, tá bom? Vamos lá. Vamos à montagem da nossa última fileira, então, agora, tá? Aqui. E aqui. Aqui e aqui. E a nossa última pecinha. Aqui ao meio. Vamos lá pra máquina, vamos costurar. Mesma coisa, vira a camada anterior. Vamos ver como tá a passada das costuras. Vamos passar ao contrário. Vamos lá. Aqui está o nosso bloco, emendado fileira por fileira. Nossa próxima etapa agora será emendar essas fileiras. E vem emendando uma na outra. O segredo para a gente conseguir emendar essas fileiras de maneira que fique certinho... Por que vocês acham que eu passei as costuras atrás daquela forma, né? Exatamente por conta disso aqui. Quando eu for tombar uma costura sobre a outra e eu for fazer a união de uma faixa na outra, olha o que acontece. Vai ficar uma costura para um lado, uma costura para o outro, forma uma trava. Então, eu travo primeiro todas essas emendas de costura, tá? Passo uma costurinha primeiro nesta parte, em cada emendinha de costura, para eu verificar se bateu certinho antes de eu passar o pé de máquina no total. Então, eu vou mostrar para vocês exatamente como eu faço. Então, eu vou alfinetar essa minha primeira camada, como eu já falei para vocês, tá? Travando essa costura, colocando um alfinetinho bem em cima da costura, de todas elas, ó. Costura para um lado, costura para o outro, venho com o meu alfinetinho e coloco uma costura um alfinete bem em cima da costura, travando essas 4 uniões aqui, tá?
Aí eu vou lá pra máquina. Vamos lá. Então, como eu mostrei pra vocês, né? Como eu falei, na verdade, eu vou mostrar agora. Eu costuro em cima de cada junção de costura primeiro. Porque se eu passar o pé de máquina, depois não bateu alguma costura, eu tenho que desmanchar meu pé de máquina inteiro. Aqui, pelo menos, eu desmancho só aquele pedacinho que não deu certo. E aí, eu vou e passo o pé de máquina, tá? Se vocês passarem devagarzinho sobre o alfinete, não tem problema, tá? Se vocês tiverem aflição ou medo de quebrar a agulha, vocês retirem o alfinete, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente tira o alfinete. E antes de passar o pé de máquina, a gente vai verificar, olha. Se deu certo todas as uniões aqui, ó. Tá? Deu certinho? Agora eu vou e passo um pé de máquina. Vamos lá. Então, eu emendei a fileira 1 na fileira 2, tá? Vou no ferro, vou abrir essa costura aqui. Vamos lá. Ótimo, então eu passei, já abri minha costurinha lá atrás. Daqui por diante o processo é sempre o mesmo. Eu venho, tombo tudo isso aqui, alfineto, lembra que tem que estar uma costurinha de um lado, outra do outro. Travo todas essas costuras aqui, tá bom? Passo o pé de máquina e vou até o final fazer isso daí pra estar com o meu bloquinho pronto. Agora, nós estamos com os nossos 2 blocos prontos. Nossa próxima etapa vai ser colocar aquelas faixas de 10 por 38 entre os blocos e na extremidade. E vamos costurar formando uma única peça. Bem, agora que os nossos bloquinhos estão prontos, que nós já emendamos as faixas, né? Formamos o nosso caminho. Próxima etapa agora seria quiltar esse trabalho. Vamos colocar o tecido, manta e forro, formando um sanduíche. A manta utilizada para o caminho será a âmbar, gramatura 100. E nós vamos utilizar 45 centímetros de tecido para forro e 45 centímetros de tecido de manta da âmbar. O material utilizado para realizar esse trabalho foi 30 centímetros do tecido A, 40 centímetros do tecido B, 40 centímetros do tecido C, ok? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Muito obrigada!